Olá, pessoal. No nosso centro espírita virtual, Família Espiritual, nós temos já há 4 anos um momento Perguntas e Respostas. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos dar início hoje, então, ao momento Perguntas e Respostas. Essas perguntas, elas vêm até nós através dos participantes do Centro Espírita Virtual, que existe em forma de WhatsApp, grupos, e agora também na forma da página Família Espiritual. Então, vamos iniciar o nosso momento perguntas e respostas, que acontece de segunda-feira e de quinta-feira. Primeira pergunta: o desespero toma conta das pessoas, como ajudar? Então, é claro que esse é um momento onde muitas pessoas, em virtude do que nós estamos enfrentando no mundo, acerca do coronavírus, fora inúmeros outros problemas, o desespero vem tomar conta. Então, nós ajudamos tentando não se desesperar, né? Compreendendo aí as lições que Jesus deixou para nós, compreendendo dentro de cada um da sua religião, em especial da doutrina espírita, onde fala que nós estamos vivendo um momento de transição, e que isso já era previsto. Nós espíritas sabemos disso, mas nós ajudaremos os outros fazendo isso, por exemplo, que nós estamos fazendo, divulgando a doutrina, divulgando o amor, propagando o bem, mostrando às pessoas que a vida aqui é uma passagem, simplesmente um momento. Essa nossa vida de hoje é simplesmente uma página no livro da nossa eternidade. Então, existem várias outras vidas. Ajudamos conscientizando a todos e a nós mesmos que devemos nos cuidar a cada dia mais, de acordo aí com o que a ciência coloca, e também cuidar da nossa alma, tendo sempre Jesus conosco para que não haja desespero, mas sim compreensão do momento que nós estamos vivendo. Segunda pergunta: o que está acontecendo no mundo? Qual o objetivo afinal disso tudo? Então, no livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, nós vamos ver que o mundo, desde que foi criado, ele passa por transição. Nós vivemos em um mundo de prova e expiação, e agora nós estamos indo para um mundo de regeneração. Disse Jesus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é verdade. Então, nós estamos passando por uma transição de planeta. E desde a década de 70, essa transição tornou-se mais intensa. Então, a gente tem visto aí tsunamis, outras doenças, e agora o coronavírus vindo aí de uma forma a chamar a atenção de todos para outros valores. Então, nessa transição planetária, vão sair daqui da Terra irmãos nossos que vão, é claro, reencarnar em outros mundos para dar continuidade aí à sua existência, porque todos nós estamos fadados ao crescimento. Mas nós estamos simplesmente vivendo um momento de transição, e isso passará. E no momento em que passar isso, logo virá, então, a parte melhor, né? O momento de um descanso, de uma igualdade maior, mas tudo isso leva um tempo. Então, estamos vivendo em um momento de transição planetária. Para quem não sabe muito a respeito disso, leia o livro do Divaldo Pereira Franco, Transição Planetária. Pergunta número 2. Por que Dr. Bezerra de Menezes não salva a gente? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Para quem não conhece, Dr. Bezerra de Menezes, ele foi considerado o médico dos médicos, ele continua até hoje, mesmo após desencarnado, cuidando da Terra, né? Considerado aí um Allan Kardec no seu período de existência aqui no nosso planeta. Recentemente, ele deu uma comunicação através do médium Divaldo Pereira Franco, dizendo a todos nós para mantermos a calma, o discernimento, chamando em especial a atenção dos espíritas, para que assim
nós pudéssemos nos unir no nosso conhecimento e buscar, então, essa harmonia e emanar fluidos positivos para que esse desespero acabe. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele continua cuidando de todos nós, ele continua sendo o médico dos médicos, continua fazendo as suas curas, continua trazendo a sua mensagem edificante e continua conosco. Só que ele não pode vir aqui e simplesmente retirar de nós os problemas que nós estamos vivendo. Porque é necessário que a gente amadureça. Afinal de contas, quem é que vai amadurecer sem enfrentar a batalha de lutas? Ninguém amadurece sentado num sofá, comendo pipoca o dia inteiro e tendo ao seu redor tudo aquilo que quer. Nós amadurecemos na batalha, na luta. Então, nem Jesus, Deus, os Espíritos não vão retirar de nós esses problemas, eles vão nos fortalecer ao enfrentamento do que está acontecendo. Essa é a função da espiritualidade, essa é a função de Jesus, quando trouxe para nós os seus ensinamentos. Cabe a nós este entendimento. Questão número 4. Gostaria de saber se estou errada com a minha atitude, pois quando recebo mensagens com Jesus na cruz, pedindo para compartilhar, para não quebrar a corrente, eu apago, porque fico triste com a figura de Jesus na cruz. Então, a participante fez essa questão. Realmente, a figura de Jesus na cruz é bastante triste, acaba nos recordando do Calvário, e não há necessidade de compartilhamento, né? Porque o que vai melhorar a todos nós são as orações em conjunto, né? Correntes, mostrando Jesus, não existe essa necessidade, respeitando os nossos irmãos que são católicos de outras religiões. Mas para o Espiritismo, não existe essa necessidade de fazer correntes e nem de mandar mensagens com Jesus na cruz. É muito mais edificante a gente mandar a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, através das palavras, através da escrita, tudo que ele passou para nós. Porque Jesus continua vivo. Ele continua vivo conosco, dentro de nós, em nossos corações e do nosso lado a todo momento. Questão número 5. Por que no mundo é tão frequente a influência dos maus se destacar sobre os bons? Por que no mundo é frequente a influência dos maus se destacar sobre os bons? Porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações. O que é o mundo de prova e expiação? É um mundo onde existem provas. O que são provas? É aquele momento que a gente tem que comprovar a nossa humildade, a nossa perseverança, aquele momento que a gente tem que deixar de lado o nosso orgulho, são provas, e a gente precisa passar por isso, é igual a prova da escola, a gente tem que passar de ano, então a gente tem que comprovar. Então, são provas que a gente enfrenta todos os dias. Aí, expiações. Expiações é um pouco mais além, são ligações a doenças difíceis, deficiências, são resgates nossos de vida passada, a qual a gente aqui, neste momento, precisa enfrentar com amor, com resignação, para poder, então, evoluir. Então, nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Segundo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nesse mundo prevalece o mal. E a gente vê que prevalece o mal mesmo, né? Porque a gente só vê aí, ó, discussões, as pessoas querem brigar, ao invés das pessoas procurarem o amor, elas procuram discutir, elas procuram envolver política em outras questões, só pensam em si mesmo. Então, isso é o mal. É o mal. Então, por isso que existe o mal aqui. Mas nunca o mal vai sobressair-se ao bem. Jamais, jamais, porque o bem vence sempre. O bem vence sempre. É que é uma característica evolutiva nossa. Então, por isso que nós estamos enfrentando todo esse momento, vocês podem ver que esse vírus, né, invisível ao olho nu, fez com que as pessoas
ficassem mais em casa, que as pessoas ficassem mais próximas de suas famílias, que as pessoas estivessem verificando a importância do amor, que as pessoas comecem a analisar o sofrimento um dos outros. Então, tudo isso é muito importante. Só que aí esse mundo vai passar para a regeneração, que é um mundo regenerador, é onde ainda existem batalha, porque nós somos criados por Deus para batalhar e para crescer sempre. Mas existe um pouquinho de descanso da luta. Por quê? Porque a gente conseguiu compreender muitas coisas. Então, aí vai haver um destaque maior do bem. Por enquanto, vamos nós nos aprimorando cada vez mais para destacar dentro de nós o bem que existe, ou seja, a centelha de Deus. Questão número 6. Questão número 6. Quem foram os samaritanos? Então, a gente sabe que os samaritanos, eles eram os habitantes de Samaria, das tribos de Israel, que se tornou uma capital do reino. Só que, na verdade, os samaritanos, eles eram, assim, um povo mais conservador, um povo que possuía uma bondade. Por isso que, quando a gente fala, assim, samaritanos, a gente se lembra de Jesus, que resolveu, através da parábola do bom samaritano, dar o exemplo. Por quê? Porque era um povo que, pelo menos, tentava. Um povo em menor quantidade de pessoas, mas tentaram, então, fazer o bem. E Jesus resolveu dar o seu exemplo para nós na parábola do bom samaritano. Para quem não conhece, resumindo muito, está em Lucas, capítulo 10, essa parábola, onde Jesus ele fala que existia um homem precisando de auxílio e precisando de socorro, né, em feridas, aonde passou ali um sacerdote e nem deu bola, passou um levita, nem deu bola, passou um samaritano, resolveu então curar as feridas desse homem e levá-lo para que ele fosse cuidado até se recuperar, dando o exemplo aí do amor que nós devemos levar às pessoas, que o samaritano, ele não ficou vendo quem que era esse homem, se ele era da tribo dele, da religião dele, do grupo dele de pessoas. Ele se importou em auxiliar, que é o que a gente tem que fazer. É o que a gente tem que fazer, principalmente aí, ó, gente, com os nossos moradores de rua, né? Nós temos um projeto de moradores de rua e nós precisamos atendê-los, né? Porque eles não têm o que comer. Então, nós precisamos levar esse amor às pessoas, independente de religião, porque nós somos todos iguais, todos filhos de Deus, não existem escolhidos, existem irmãos aqui, e é assim que a gente tem que se comportar. Então, vamos à pergunta número 7. Por que tem pais que são tão diferentes dos filhos, seja positivamente ou negativamente? Porque nós somos pessoas umas diferentes das outras, né? Nós vivemos várias reencarnações e quando nós estamos em família, dentro da nossa família vem pessoas com ideias diferentes, com experiências reencarnatórias diferentes. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá o capítulo que fala sobre laços de família. E ali se explica que existem as famílias, que elas são famílias unidas ali porque já se conhecem de outras vidas e veio juntas, e outras pessoas também que são inseridas nessas famílias e não conhecem ninguém dali. Então, vem pela primeira vez naquela família, seja para resgatar o passado, ou seja, para um aprendizado novo, pela primeira vez naquele local. Então, são diferentes, nós somos mentes diferentes, nós viemos de locais diferentes, nós vivemos em países diferentes. Então, com certeza, nós não somos iguais. Aqueles que são afins e têm os mesmos pensamentos dentro da família, porque já viveram encarnações juntos. Então, tem essa afinidade. Aqueles que não têm, é a primeira vez que estão sendo colocados ali. Então, por quê? Para o crescimento. Tudo isso é amor de Deus. Não tem outra explicação. É amor de Deus por nós. Questão número 8. O presidente é alguém que Deus colocou ali no comando?
Nós sabemos, meus irmãos, que Deus comanda tudo. Deus sabe de tudo. A espiritualidade sabe de tudo. Existe Deus e existem os seus ministros, que são espíritos mais superiores a nós, que administram a terra. Nós temos informação que Jesus Cristo é o grande administrador da terra. Ele estava aqui logo no início da criação do planeta. Então, ele é o nosso irmão maior, que também já passou por inúmeras reencarnações e chegou à evolução, como todos nós chegaremos. Então, tudo o que acontece, Deus sabe. Então, não significa que o presidente é alguém diferente de nós, mais evoluído, por isso que está lá. Não, não é. A gente até vê que não. Não, não é. Mas ele tem ali uma missão. E a partir do momento que ele tem uma missão e que o povo brasileiro resolveu, a maioria, elegê-lo, vamos o povo brasileiro nos unir para que ele faça o melhor. Para que ele faça o melhor. E para que fazendo o melhor, o Brasil, né, torne-se, então, melhor. E não vibrar negativamente para esse nosso representante da nação, porque a nossa vibração negativa só atrapalha. Nós precisamos vibrar positivamente para esse lutador, assim como para todos os representantes políticos, assim como vibrar positivamente para os cientistas, para os médicos, para os lixeiros, para os profissionais, para as donas de casa, para os esposos, para as esposas, para os filhos, para as pessoas que enfrentam um problema. Então, na verdade, o nosso coração tem que ser positivo para tudo. Não significa não ter crítica. Nós devemos ter o senso crítico, porque sem o senso crítico nada melhora. Mas ter um senso crítico pautado em sabedoria. Então, o presidente, ele é alguém que Deus enviou, como antigamente falava aí, os reis se achavam representantes de Deus. Não, ele não é um representante de Deus. Ele é alguém que nós elegemos de acordo com a nossa categoria e nós achamos melhor. Só que tudo está no comando de Deus. Deus sabe de tudo. Então, são experiências que a gente vivencia para melhorar. Para melhorar. Então, vamos orar e ter pensamentos positivos. Questão número 9. As vítimas desse vírus estão condenadas por dívidas? Não, meus irmãos, nós não podemos falar assim, porque existem pessoas que estão desencarnando agora, pegou esse vírus e acabou desencarnando, não é porque ela é uma pessoa má, não é nada disso, né? Ela tem o seu histórico, ela tem a sua história, o seu kit reencarnatório. E, de repente, ela pegou esse vírus, vai sair do planeta agora, só que nós não sabemos se essa mesma pessoa, vai retornar no planeta de novo, no mundo de regeneração. Então, ela precisava cumprir esse momento, sair e retornar. Então, a gente não pode falar que são condenadas, porque essa palavra condenada não existe. O que existe na explicação da lei de Deus e da lei da doutrina, que a doutrina nos coloca, é a lei do plantio e da colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Nada existe por acaso. Não existe uma folha que cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo o que acontece está sobre a regência da espiritualidade superior e da regência de Jesus e de Deus. Então, não existe uma condenação. Condenação é algo que a gente fala assim, condenou, está acabado. Não existe isso. Porque vai existir vidas novas, novas existências, para que através do amor se cubra a multidão dos pecados. E a coisa mais maravilhosa que existe, que nós sabemos, espíritas, nós temos a certeza e devemos passar para todos. A morte não existe. Nós estamos apenas em uma passagem. O nosso espírito é criado por Deus eterno. E nós viveremos muitas existências. Glória a Deus por isso. Por essa oportunidade de estarmos sendo felizes. Então, pratiquemos o bem. Questão número 10. O inferno é sofrimento eterno? Então, primeiro,
que essa versão de inferno não existe. O que existe são regiões no mundo espiritual criada pela mente dos desencarnados, regiões escuras. Quando a gente vê a palavra inferno, na questão de inferno como você vai ficar eternamente lá na escuridão e nunca mais, por exemplo, um pai vai ver um filho dele, isso seria uma justiça de Deus tamanha. E uma das características da divindade é a justiça. Deus é soberanamente justo e bom. Então, não existe inferno, muito menos eterno. O que existe são regiões no plano espiritual, criadas pela mente dos desencarnados em estágio de sofrimento e loucura, que passarão por um período ali e logo será resgatado e providenciada a sua reencarnação para ele ter uma nova chance de acertar. Isso é maravilhoso. Voltar de novo à Terra ou a outros mundos, porque não existe só a Terra habitada, para ter a chance de acertar. Aí a gente erra de novo e a gente volta para ter a chance de acertar novamente. E quando a gente retorna, a gente colhe os frutos que nós plantamos. Então, às vezes a gente nasce com deficiências, a gente nasce com doenças a enfrentar, a passar, a gente nasce para enfrentar aí o desprezo social, muitas coisas. Por quê? Porque é o nosso resgate. É aquilo que a gente plantou, a gente vai colher. Só que Deus sempre manda, sempre envia os seus missionários, envia as pessoas para nos auxiliar no caminho, para nos dar a mão, porque Deus auxilia o homem pelo homem. Então, ele dá a mão para que nós possamos continuar. Então, não existe esse inferno e sofrimento eterno, não. Tudo isso vai passar. Por isso, meus amigos e meus irmãos, plantemos o bem, plantemos o amor. Quem planta ventos, colhe tempestade. Então, plantemos o amor. Mas o que é o amor? É aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas amar o próximo como a nós mesmos significa amar mesmo. Significa acolhê-los, significa o exemplo do bom samaritano, porque quem não ama o próximo não ama Deus, infelizmente. Porque Deus, ele é o pai daquele meu próximo ali. Então, se eu não amar o próximo, eu não amo a Deus. Então, sem críticas, sem brigas, procurar conduzir os nossos pensamentos, procurar conduzir as nossas emoções, auxiliar dentro daquilo que a gente pode e propagar o bem cada vez mais. Quem propaga o bem não tem doença e nem vírus que vai lhe atacar. Esta é a ferramenta para que a gente possa melhorar a nós mesmos e o nosso planeta. Assim nós encerramos o nosso momento perguntas e respostas e teremos novamente na segunda-feira esse instante tão especial e tão maravilhoso para todos nós. Envie as suas perguntas no nosso particular para que a gente possa, então, trazer as respostas para as suas dúvidas. Eu sou a Maria Salomão e deixo um abraço para todos.